Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos mergulhar no universo que, olha, é fascinante, mas muitas vezes super mal compreendido. As pombageiras na Umbanda. A gente se baseou aqui em notas, em trechos de um relatório bem detalhado sobre elas, sabe? E a ideia é ir além do óbvio, né? Daquela coisa de estereótipo fácil, é só a sensualidade, ou então, é maldade pura. Queremos tentar captar a essência espiritual mesmo, as origens que são, nossa, bem complexas, as funções diversas e o impacto real que essas figuras têm. É que existe um contraste muito grande, né, entre o que o pessoal acha e o papel delas de verdade, como guardiãs, mensageiras de equilíbrio, força, cura e até justiça nessas tradições afro-brasileiras. Vamos começar a desenrolar isso. Exato, e o primeiro passo é esse mesmo, desmistificar. Porque, na essência, dentro da Umbanda, elas são entendidas como entidades de luz. São as guardiãs das encruzilhadas. E essa ideia ela tem raízes africanas muito, muito profundas. Vem daquela expressão banta, Pambo e Andila. Pambo Yandila, que seria a senhora dos caminhos da encruzilhada, certo? E isso, exatamente. Quer dizer, a guardiã dos caminhos. E o trabalho delas é fundamentalmente positivo. Elas atuam como agentes de equilíbrio emocional, sabe? Promovem o empoderamento e aí sim, com um foco muito especial no feminino. Ajudam na cura, nas feridas da alma mesmo e também na busca por justiça. E é muito importante, olha, não reduzir elas a simplesmente, são Exus femininas. Não é isso. São forças espirituais com autonomia, com propósito próprio, fazendo essa ponte entre o divino e o humano, sabe? Sempre buscando a evolução, pela caridade e pela verdade. Ok, então tá. Vamos desembrulhar isso melhor. Como é que essa figura tão cheia de facetas se formou? De onde vêm essas raízes todas? Ah, a história é um exemplo incrível de sincretismo, né? E de resistência cultural também. As origens mais antigas, como eu falei, apontam lá para as tradições bantas, onde figuras como essa Pumbu e Angila já eram vistas assim como guardiãs dos caminhos, da comunicação. Isso está documentado em estudos sobre as culturas Angola, Congo. E aí vem para o Brasil com a escravidão, imagino. Exatamente. Com a diáspora forçada pelo tráfico, essa ideia viaja para cá. E aqui, ela não só se adapta, como se mistura com um monte de outras influências. Ela absorve elementos iorubás, às vezes com ligações com Iemanjá, por exemplo, e também entra num diálogo, digamos assim, com o catolicismo popular. Aí ela acaba sendo sincretizada tanto com figuras consideradas positivas, tipo a Imaculada Conceição, como até com figuras que a própria igreja demonizava na época. Que mistura, hein? E quando ela se firma como pombagira mesmo, na Umbanda? Isso acontece mais ali no início do século XX, num período muito efervescente, né, de formação religiosa no Rio de Janeiro. Aí tem a fundação da Umbanda pelo Zélio Fernandino de Moraes, lá em 1908, e também toda a influência da macumba carioca, que já era muito vibrante, né? O João do Rio já escrevia sobre isso lá em 1904, 1905. Uhum. E essa representação forte de serem espíritos de mulheres que passaram por poucas e boas, isso parece muito central na figura dela. Totalmente. Simbolicamente, elas carregam essa memória, essa força de mulheres que, poxa, na vida aqui na Terra, sofreram muita opressão social, racial, de gênero. E quando elas retornam como guias, elas não trazem ressentimento, sabe? Trazem a sabedoria que veio da dificuldade, transformada em poder de proteger, de entender, essa empatia profunda com as dores humanas, especialmente as dores femininas dos marginalizados, isso gerou uma devoção muito forte, né? Começou ali nas classes urbanas mais pobres, Sim. e é interessante ver como diferentes olhares enriquecem isso. Tem textos mais antigos da Umbanda, por exemplo, que colocam a pombagira quase como um princípio divino feminino essencial para o equilíbrio do universo. Outros estudos, mais etnográficos, sugerem que ela surgiu também, em parte, como um jeito de canalizar e dar um novo sentido para aspectos da feminilidade que eram reprimidos, sabe? Ou vistos como escandalosos pelo sincretismo da época. Ah, tipo uma afronta ao patriarcado? Quase isso. Um símbolo de desafio às normas.
E tem aquela questão que as fontes mencionam, da popularização entre as prostitutas no Rio lá nos anos 30. Sim, isso reforça muito essa ideia de acolher quem está à margem, né? Exatamente. Para essas mulheres que eram tão estigmatizadas, tão vulneráveis, o culto à pombagira oferecia um lugar seguro. Um lugar para buscar força, proteção, até mesmo um pouco de agência, de controle sobre a própria vida, emocional e econômica. Era uma forma de resistência, simbólica e bem prática, numa sociedade que as excluía. Isso mostra bem o papel da pombagira de abraçar quem está de fora. Entendi. E a relação com elas, como funciona? É troca? É muito baseada na reciprocidade, sim. Oferendas em troca de ajuda, de axé. Mas tudo isso, é bom frisar sempre, opera dentro de uma lei maior, que é da caridade. A intenção não é manipular, não é prejudicar ninguém. Porque a crença é forte. A ação negativa gera consequência kármica, né? E hoje, essa devoção não está mais restrita a um grupo. Alcança várias camadas sociais. Interessante. E alguns estudos até apontam para uma função terapêutica importante. A pombagira como uma espécie de ouvinte dos conflitos, dos desejos escondidos, ajuda a pessoa a reencontrar um equilíbrio psíquico. E tem também um esforço contínuo que as fontes mostram de resgatar as tradições orais, combater visões muito simplificadas, sabe? Tipo, ela é só a esposa de Exu. Não, é reforçar a autonomia dela, os fundamentos próprios. Certo. E agora chegamos numa parte que eu acho realmente interessante. Essa ideia de que elas não são uma coisa só, né? Existem diferentes especialidades, digamos assim, tipos diferentes de pombagira. Sim, sim, elas atuam de formas bem diversas e se organizam no que a gente chama de falanges. Falanges. Pensa assim, como grupos de espíritos que têm afinidades de trabalho, energias parecidas, sabe? Geralmente coordenadas por uma figura principal, uma líder de falange. A Maria Padilha é talvez a mais conhecida, né? Mas não é uma hierarquia rígida tipo militar. A estrutura é mais fluida. E a pombagira que vai se manifestar depende muito da necessidade e também do merecimento de quem está buscando ajuda ali no momento. Entendi. E você poderia dar uns exemplos dessas linhas de atuação? As fontes que a gente viu trazem vários nomes, várias características. Claro, vamos pegar uns 3 exemplos que mostram bem essa diversidade. Primeiro, tem a linha que está mais ligada ao amor e ao empoderamento. Essa é muito associada a Maria Padilha. O foco aqui é mais em promover relacionamentos saudáveis, fortalecer a autoestima, a sensualidade vivida com ética, com respeito. É super importante derrubar aquele mito da amarração forçada, sabe? Eu sou a que prende pelo coração, não pela dor. As oferendas para ela costumam ser champanhe, rosas vermelhas bem abertas, perfumes bons. As cores são vermelho e dourado. Ok, amor e empoderamento com Padilha. Qual seria um contraste? Um contraste forte seria a linha da justiça e proteção contra a negatividade. Aí a gente ouve nomes como Maria Mulambo, por exemplo. Aqui a energia é diferente, é mais densa. O trabalho é mais voltado para a defesa contra a injustiça, para quebrar magia negativa, reverter demanda ruim que mandaram para a pessoa. São os chamados trabalhos de esquerda. Mas sempre com foco na justiça, né? Não é maldade por maldade. Aquela frase, quem me feriu, que sinta o espinho que plantou, reflete bem essa lei do retorno, da causa e efeito. Faz sentido. E as oferendas e locais? As oferendas podem ser farofa com pimenta, cigarro, bebida forte, tipo cachaça. E os locais preferidos muitas vezes são os cemitérios, a calunga pequena. As cores são o preto e o vermelho. Justiça e amor. Bem diferentes mesmo. E a cigana. Você mencionou a cigana também. Sim, a falange cigana. Essa está mais ligada à orientação, à intuição, ao alerta. Elas trabalham muito com a vidência, sabe? Alertando sobre perigos futuros, especialmente em relacionamentos. Dando conselho ético para as encruzilhadas na vida. Tipo um oráculo. Quase isso. A ideia de olhe no espelho da alma antes de girar o caminho pega bem essa necessidade de se conhecer antes de agir. As oferendas podem ser cartas de baralho, espelhos, lenços coloridos, vinho tinto, muitas vezes entregues na praia, em campos abertos. As cores são vibrantes, vermelho, muito colorido. Nossa, é fascinante ver essa amplitude toda, desde fortalecer o amor próprio até defender de injustiça.
Exatamente. E olha, é importante dizer que tem outras linhas também, né? Tem falanges ligadas à cura de traumas mais profundos, tipo as sete saias, ou ao corte de laços ruins, de vícios, como a da navalha. Mas o ponto comum é sempre uma empatia muito grande, especialmente com quem sofreu violência, quem foi marginalizado. Reflete muitas origens simbólicas delas. Entendi. E como é que se faz para conectar com elas? Como funcionam os rituais, as práticas para se comunicar? Bom, os rituais são um momento-chave, né? De concentrar energia. Geralmente acontecem em locais e horários que são considerados portais energéticos. A meia-noite é um horário tradicionalmente forte. E os dias preferidos costumam ser segunda ou sexta-feira, durante o que chamam de giras de esquerda. Giras de esquerda. O que isso significa exatamente? São as sessões, os trabalhos espirituais, que tipicamente lidam com energias um pouco mais densas, sabe? Questões mais terrenas, tipo proteção, descarrego, quebra de demanda. É um contraste com as giras de direita, que são mais voltadas para energias sutis, elevação espiritual, trabalho com caboclos, pretos velhos. Entendi a diferença. E os locais? Você falou das encruzilhadas. Sim, as encruzilhadas em T são muito usadas. Elas simbolizam essa abertura de caminhos, a tomada de decisão, né? Outro local muito poderoso é a Calunga. Calunga pode ser tanto o cemitério, que é a Calunga pequena, quanto o mar, a Calunga grande. Ambos são vistos como espaços de transformação profunda, de purificação, de passagem entre o mundo material e espiritual. Faz sentido. E os elementos que se usam nesses rituais? O som, a dança, as oferendas que você já mencionou? Ah, tudo ali tem um porquê, um significado. O toque dos atabaques, por exemplo, cria a vibração, o ritmo que chama a energia, que sustenta o trabalho. Os pontos cantados são como invocações, sabe? As letras contam histórias, evocam a presença da entidade. Tem aquele famoso, né? De vermelho e negro vestida na noite o mistério traz. Sim, conheço esse ponto. E a dança? A dança, muitas vezes com aquele movimento característico dos quadris, o rebolado, não é só a sensualidade pela sensualidade. Simboliza a energia vital em movimento, a flexibilidade, a capacidade de girar mesmo, de transformar as situações. É a vida fluindo. Interessante essa leitura. E as oferendas, como a gente falou, são essa expressão de respeito, de troca de energia. Cada item tem seu simbolismo. A farofa de dendê com pimenta para dar força na luta justa, o champanhe, as rosas vermelhas bem abertas para celebrar o amor, a paixão, cigarro, cigarrilha para ajudar a queimar energia negativa ou liberar vício, vela vermelha para paixão, preta para limpeza, para proteção, bebida fina como símbolo de celebração da ligação delas com a alegria, com a boemia. E o tridente? A gente vê muito esse símbolo. O tridente ou o garfo é um símbolo fortíssimo de poder e proteção nos três planos, material, astral e mental. E os espelhos que aparecem às vezes convidam para essa reflexão interna, para o autoconhecimento. E aqueles desenhos no chão, os pontos riscados, né? Isso, os pontos riscados. São como as assinaturas espirituais delas, feitos com pemba, que é um tipo de giz de calcário sagrado. Cada pombagira, cada falange tem o seu ponto específico. E ele funciona como um portal energético. Por exemplo, o ponto da Padilha pode ter uma estrela, uma cruz, rosas. O da Mulambo, um tridente com correntes, talvez. Acredita-se que esses símbolos concentram a energia, ativam a conexão com a entidade. Muitas vezes tem até uma invocação na hora de riscar. Uau! É um conjunto de coisas bem poderoso, né? Sim, todos esses elementos juntos, o local, a hora, o som, o canto, a dança, as oferendas, os pontos, eles ajudam a criar e a fortalecer o que se chama de egrégora. Egrégora? É um campo de energia coletiva, formado pela fé, pela intenção de todo mundo que está ali presente. É essa egrégora que potencializa o trabalho espiritual. Mas olha, é crucial repetir isso. A intenção por trás de qualquer pedido, de qualquer ritual, tem que ser ética. Tem que estar alinhada com a lei maior. Usar essas forças para prejudicar, por puro egoísmo, isso traz responsabilidade kármica. Com certeza. Por isso que as preces, as intenções, geralmente focam em justiça, em equilíbrio, em bem-estar. Pedir para a Padilha prender pelo bem, não pela dor. Ou para Mulambo que a justiça seja feita e o espinho volte para quem plantou. É sempre nessa linha. Falando em energia, a experiência da incorporação em si parece ser algo muito, muito marcante.
Como ela é descrita por quem passa por isso? Olha, é descrita como algo extremamente intenso, tanto física quanto emocionalmente. Os médiuns relatam sensações tipo um calor súbito muito forte que sobe pelo corpo, muitas vezes ligada à ativação dos chakras inferiores. Risadas que podem ser altas, quase guturais, sabe? Mas que são sentidas como libertadoras, como se estivesse soltando algo preso. As mãos às vezes se contraem como garras, simbolizando essa capacidade de pegar, de transmutar energia densa. Tremores, uma sensação de força, de euforia. Nossa! Uma imagem que aparece muito é sentir um fogo que queima o velho eu, indicando um processo de limpeza, de catarse mesmo. Mas isso deve ter algum risco, não. Nas fontes que a gente viu mencionam algo sobre isso. Sim, existe um alerta sobre o que alguns chamam de vício de incorporação. Se não tiver disciplina, estudo, um propósito espiritual bem claro, o médium pode acabar buscando só a sensação do transe, sabe? Pela adrenalina, pelo sentimento de poder, e isso pode levar a um desequilíbrio, a um enfraquecimento espiritual. Por isso, o desenvolvimento mediúnico responsável é tão fundamental. Não é brincadeira. Imagino que não. E os relatos de como a incorporação pode impactar as situações da vida às vezes são chocantes, mas muito reveladores. Tem uma história documentada lá no Rio, em 79, que conta como uma pombagira manifestada expôs publicamente um crime passional. Confrontou o responsável com verdades duras, revelou traumas familiares escondidos. Pesado. Muito. E outro relato de Maceió descreve a experiência de uma médium sentindo a entidade como se estivesse dançando até limpar feridas profundas da alma. Um processo intenso de libertação de um trauma antigo. Mostra o poder de cura também. E as frases que elas dizem durante o transe também parecem ser muito diretas, né? Sem filtro. Elas são famosas por isso. A honestidade pode ser brutal, sim, mas o objetivo é despertar a pessoa. Frases tipo, sofri por amor é ruim, mas por amizade é pior. São alertas diretos sobre lealdade, sobre traição. Ou então, quem tem nosso sangue nos adoece, mas eu corto o mal pela raiz. Isso indica a capacidade de intervir em questões familiares, kármicas, energéticas. Faz pensar. E tem também orientações bem práticas, tipo, médium de pombagira nunca tem preguiça, porque se der mole, o espinho fura. É um chamado para ação, para vigilância, para não se acomodar. E toda essa força transformadora, ela continua presente hoje em dia. As pessoas ainda buscam essa conexão. Com certeza, as fontes citam exemplos bem atuais. Até relatos em redes sociais, acredita. Pessoas compartilhando como a conexão com uma pombagira ajudou elas a aprender a caminhar sobre espinhos. Que expressão forte. Né? Ou seja, a enfrentar as dificuldades da vida, a encontrar coragem para buscar o que é delas por direito, superar abusos, resgatar a autoestima. Do choque inicial, que às vezes acontece, muitas vezes nasce uma empatia profunda e se formam redes de apoio, aquelas egrégoras que a gente falou, são essenciais. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, qual seria a mensagem central? O que realmente significa a figura da pombagira, afinal? Para mim, fica muito claro que a gente está falando de figuras de uma complexidade enorme. Muito, muito além dos estereótipos fáceis. Elas parecem encarnar resiliência, a busca por justiça, a força feminina em muitas facetas, né? Da sedução até a proteção mais guerreira. Elas parecem iluminar justamente aquelas partes mais escondidas da nossa psique, sabe? Os desejos, as dores, as sombras, mas também a força imensa que mora nessas profundezas. Exatamente isso. O papel delas é essencialmente conectar o divino, as leis universais, com a nossa complexidade humana que às vezes é bem caótica, né? Elas facilitam um caminho de evolução através da verdade mesmo, que essa verdade doa um pouco, e da caridade, entendida como ação justa, como equilíbrio. A continuidade dessa devoção, desde as possíveis raízes lá nos bantos até os terreiros urbanos de hoje, mostra o quanto essa conexão é forte e relevante. E isso nos traz de volta para aquele ponto fundamental, a responsabilidade. Mexer com essas energias exige respeito, exige intenção clara. O convite é sempre para girar com luz, não com sombra. Ou seja, usar essa força toda para o crescimento, para a cura, para a justiça, para promover uma espiritualidade que seja inclusiva, empática e que transforme de verdade. Perfeito. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação final para quem nos ouve refletir um pouco.
Considerando tudo isso que a gente explorou hoje, as origens lá na resistência, essa atuação tão direta sobre as dores, sobre as verdades difíceis, os relatos de incorporação que são quase catárticos, de que forma será que uma compreensão mais profunda dessas entidades desafia as nossas visões mais convencionais sobre o que é ser mulher, sobre o que é poder e sobre a própria espiritualidade? Talvez a chave esteja justamente nessa abordagem tão direta, às vezes até desconcertante, que elas parecem propor, né? A necessidade de olhar de frente para as próprias sombras, atravessar as encruzilhadas mais complicadas, como um caminho inesperado talvez, mas muito potente para a nossa cura e para a nossa transformação pessoal. Fica aí a reflexão.